Virando Amigo, orgulhosamente apresenta... Questão Enem. O sino dos ventos é composto por várias barras metálicas de mesmo material e espessura, mas de comprimentos diferentes, conforme a figura. Considere F1 e V1, respectivamente, como a frequência fundamental e a velocidade de propagação do som emitido pela barra de menor comprimento, e F2 e V2 são essas mesmas grandezas para o som emitido para a barra de maior comprimento. As relações entre as frequências fundamentais e entre as velocidades de propagação são, respectivamente... Não consegue entender física? Se sente impossibilitado diante quase todas as questões? Talvez o problema não seja de você, e sim o jeito que você aprendeu, decorando fórmulas sem sentido. Talvez seja necessário formatar seus conceitos físicos. Veja na descrição do vídeo alguns caminhos. Precisamos de lembrar que a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. A velocidade depende do meio de propagação. A frequência depende da fonte geradora. Nós podemos observar que em ambos os casos o som propaga dentro dos caninhos do sino de vento. Embora eles tenham comprimentos diferentes, o som está se propagando no ar. Então a velocidade vai ser a mesma. Com isso, nós já excluímos 3 alternativas. Nós precisamos agora estudar qual que é a relação das frequências. A frequência 1 é maior, menor ou igual à frequência 2. Para estudarmos isso, a gente precisa de entender ressonância. Ressonância é a formação de ondas estacionárias. Então, a onda pode refletir ali, mas ela vai se sobrepor. Serão ondas estacionárias conforme a figura. Então, eu tenho 3 situações, né, que eu posso ter ondas estacionárias. Vamos ver as 3, depois nós vamos para a específica do nosso caso. Primeiro, um tubo aberto. Então ele é aberto nas 2 extremidades, que é o caso dos sinos do vento. Depois, fechado de um lado, né? Aberto do outro. Aqui está fechado. E o terceiro fechado de todos os lados. O jeito de estudar é a mesma coisa, só que cada uma das maneiras tem sua característica específica. O que eu preciso de entender? Eu preciso de entender que, por exemplo, fechado dos 2 lados, está fechado aqui e aqui. As minhas ondas estacionárias, elas têm que estar fechadas, elas devem estar fechadas nas 2 extremidades. A gente pode observar que se eu tivesse aqui, eu estaria aberto. Então a pergunta é a seguinte: qual é o menor desenho que eu consigo fazer com a onda fechada dos 2 lados? Lembrando que eu vou fazer vários desenhos e essa medida aqui não vai mudar. Ó. Essa medida tem que continuar sendo esse mesmo L. Então vamos lá, vamos fazer a primeira medida. Qual que é a menor medida? Qual que é a menor onda que eu consigo desenhar? Esta. Eu mantive o L e eu respeitei que a onda tem que estar fechada dos 2 lados. Ok. Esse L corresponde ao que quando eu estou falando de ondas, não é? Se eu for seguindo aqui, ó, começando daqui, dessa parte fechada, quando eu atinjo a outra parte fechada, eu completei uma onda? Não. Para que eu consiga completar uma onda, eu tenho que percorrer mais uma distância igual a que eu percorri aqui, porque eu posso observar que a partir deste momento que eu vou começar a repetir o meu movimento aqui. Então, a primeira onda, a onda fundamental, quando eu estou fechado dos 2 lados,
Vale quanto, né? Aonde que eu completei um comprimento de onda? Um comprimento de onda é até aqui, ó. Não foi? Então, esse L aqui corresponde a quantos comprimentos de onda? Metade de um comprimento de onda, né? Então, L vai ser igual comprimento de onda dividido por 2. Ok? Agora, qual é o próximo que eu consigo fazer com os dois lados presos, os dois lados fechados? Este. O L agora, então, esse foi o primeiro que eu consegui fazer. Primeiro desenho, que eu chamo de primeiro harmônico. Ok? Este aqui é o mesmo desenho de cima, só que eu dupliquei. Então, essa situação é do segundo harmônico, que vai ser o quê? Vai ser N vezes o primeiro harmônico. N vezes o primeiro harmônico. Quanto que é o primeiro harmônico? Meio comprimento de onda. A medida dele, não é? Se eu tiver 2 meios comprimentos de ondas, eu consigo estar fechado dos dois lados? Sim. Se eu tiver 3 meios comprimentos de onda, eu consigo? Consigo. Então, ó, o terceiro harmônico dele vai ser N comprimento de onda sobre 2, vai ser 3. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. A velocidade é igual. Para o primeiro harmônico, o comprimento de onda vale quanto? Vale 2L, que multiplica o F. Então, quando eu quiser descobrir a frequência, vai ser o que, né? Vai ser a velocidade dividido por 2L. Eu vou colocar um N aqui. Por que N? Porque quando é o primeiro harmônico, vai ser velocidade, primeiro harmônico 1, segundo harmônico 2, e assim sucessivamente. Eu consigo colocar todos os harmônicos, não é? Ok. Agora, e se eu estiver com um diapasão, por exemplo, né? Primeiro aqui, isso aqui pode ser visualizado como a corda do violão, né? Tá bom? Tá presa nas duas extremidades. E fechado uma extremidade, aberto na outra, é o diapasão. Eu emito o som do diapasão, ele vai entrar nesse instrumento aberto de um lado e fechado do outro. Quando é aberto de um lado, fechado do outro, o lado fechado, a onda tem que estar fechada aqui, ó. E o lado aberto nessa posição. Imagine, qual é a primeira onda, a menor onda que eu consigo desenhar nesse espaço? Vai ser essa. Esse aqui é o comprimento, não é? O L. Esse aqui é o lado fechado, a onda tem que estar fechadinha aqui, e o lado aberto. Agora me fala uma coisa. Essa onda que eu desenhei aqui, esse pedaço de onda aqui, corresponde a quantos comprimentos de onda? Ó, como é que eu faço uma onda, né? Quando eu começar a repetir o desenho, ó. Quando eu venho aqui, cheguei aqui, comecei a repetir, não. Olha, só vou começar a repetir o movimento nesta posição aqui. Então são necessários quantos pedacinhos deste aqui, ó, para fazer uma onda, aberto de um lado e fechado do outro, ó. 1, 2, 3, 4. Então, esse pedacinho aqui, ó, é 1/4 do comprimento de onda. Como é que eu faria o próximo desenho? Bastaria eu colocar mais um desenho desse aí? Não ia dar certo. Porque se eu fizesse mais um desenho, ou ele estaria aberto nas duas extremidades, ou ele estaria fechado nas duas extremidades. Eu tenho que estar fechado em uma e aberto na outra. Então qual é o próximo desenho? Este.
Eu tive que reproduzir quantas vezes o primeiro desenho? Uma, fechado de um lado, aberto do outro. Duas, fechado de um lado, aberto do outro. Três. Não foi? Aqui eu tenho o quê? 1/4 de comprimento de onda. Aqui eu tenho o quê? 3/4 de comprimento de onda. E qual seria o próximo? O próximo, ó. Quantos pedacinhos que eu tenho que fazer da fundamental, ó? Um pedacinho, aberto de um lado, fechado do outro. 2 pedacinhos. 3 pedacinhos. 4 pedacinhos, 5 pedacinhos. Então aqui eu tenho o quê? 5/4 do comprimento de onda. Velocidade é comprimento de onda vezes a frequência. Então a fundamental, o primeiro harmônico vai ser comprimento de onda 4L, que multiplica F. Porque se o L corresponde a comprimento de onda dividido por 4, comprimento de onda vai ser 4L. Então, a minha frequência vai ser velocidade dividido por 4L. Só que aqui eu vou colocar um izinho aqui, ó. Por que izinho? Porque eu não tenho segundo harmônico. O segundo harmônico não seria 2 vezes o primeiro? Não seria possível. Então eu tenho primeiro harmônico, terceiro harmônico, que é 3 vezes o primeiro, o quinto harmônico, e assim sucessivamente. Agora eu tenho tubo aberto dos dois lados, uma clarineta, por exemplo, né? Se o tubo é aberto dos dois lados, as duas extremidades da onda estacionária tem que estar aberta. Então imagine, a menor onda que eu consigo desenhar, ou a menor parte de onda, na qual as duas extremidades vão estar abertas. Essa. Isso corresponde a quantas ondas? Olha só aqui. Aqui até aqui as duas extremidades estão abertas. Olha. Não é verdade? Eu consegui completar uma onda? Não, não consegui. Eu tenho que fazer mais esse pedacinho aqui, ó. Então isso aqui corresponde a quanto? Meio comprimento de onda. Qual é o próximo desenho que eu consigo fazer? É só duplicar esse, ó. Não foi? Ó, aqui eu tenho o quê? 2 meios comprimentos de onda. Um meio comprimento, o outro meio comprimento. Qual o próximo desenho? 3 meios comprimentos de onda. Ó. Esse desenho aqui, essa imagem aqui se repetiu 3 vezes. Ó. 1, 2, 3. Velocidade da onda é igual a quê? Comprimento vezes a frequência. Como o comprimento, que é o tamanho do tubo, na onda fundamental eu tenho meio comprimento de onda, quer dizer que o comprimento de onda vão ser 2Ls. Então a velocidade é igual 2L, que multiplica F, e a frequência fundamental é igual a quê? Velocidade dividido por 2L vezes 1. E a segunda, vezes 2. E a terceira, vezes 3. Então aqui é N. No anterior foi I, que só serviam as combinações ímpares. Ok. Então nós temos que a minha frequência fundamental vai ser V sobre 2L. Como V é constante, não é? Quem tiver maior comprimento vai ter menor frequência. Só lembrando, quando falo comprimento, nesse caso é o comprimento do tubo e não comprimento de onda. Então, o tubo 2 tem maior comprimento
O tubo 2 vai ter menor frequência, alternativa D. Espero que tenha gostado da aula. Se inscreva no canal Pirando Amigo. Ajude a divulgar a palavra do Pirando Amigo. Espero que tenha gostado do vídeo. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Deixe seu like, inscreva-se. Muito obrigado pela atenção.